fazer a leitura inicial dessa meditação de hoje. Essa meditação nasceu em meu coração na quinta-feira agora, durante uma reunião de pequenos grupos de homens, aonde um determinado irmão nosso abriu seu coração, abriu a sua mente e reconheceu ali um momento da sua vida no qual ele precisava em algumas áreas, talvez, mudar a sua forma de agir, de reagir, de pensar em relação à sua conduta, à sua família, ao seu cuidado, talvez, com a sua casa e também com a sua igreja. É assim que Deus faz. Ele fala ao nosso coração. Basta que estejamos ligados em tudo que está acontecendo. Basta que estejamos ligados em tudo que está sendo falado, em tudo que está sendo proporcionado ao Senhor chegar até a tua vida. E eu creio que o Senhor queira falar conosco aqui nesta tarde. E quem também crê, diga um amém, diga um aleluia, diga um glória a Deus. Eu intitulei esta mensagem como uma mente fechada. Eu posso também dizer que eu dei um subtítulo que é um coração duro, porque para algumas pessoas é o pensamento que precisa mudar, para outros já é o coração, já é o sentimento, já é uma necessidade de entrega, e por isso eu quero convidar você a ler comigo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 50, que diz assim: aqueles que encontraram, digam amém. Pois todos ficaram aterrados. O que é isso, aterrados? Desassossegados, inquietos, sobressaltados. Mas logo Jesus lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. Jesus está dizendo aqui que ele subiu para o barco para estar conosco, assim eu creio, em nome de Jesus. E a continuidade do verso vai dizer: e o vento, ele cessou. O vento, ele vai cessar. Essa tempestade, ela vai parar. Essa tribulação, essa contenda, esta luta, esta crise, ela vai cessar. Calma. E os discípulos, vai dizer aqui, que ficaram entre si atônitos. Interessante, né? Igualzinho a nós. Vem uma crise, vem uma luta, vem uma batalha. Ela vem, ela virá. E nós ficamos assim, meio que atribulados, meio que atônitos, meio que perdidos. E o verso 52 vai dizer: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Aí traz para cá, para a minha vida e para a sua vida agora, para a meditação, porque nós também não compreendemos aquilo que Deus está a fazer conosco, mesmo nas lutas, mesmo nas enfermidades, mesmo nas batalhas, mesmo nas crises, Ele está a fazer. Aqui, Ele está dizendo, porque não haviam compreendido o milagre dos pães que havia acabado de acontecer antes, mas porque, igreja, o final do verso vai aqui nos revelar aquilo que eu creio que seja a vontade do Senhor a falar conosco aqui nesta noite, neste lugar. Por que que eles não estavam entendendo? Por que que eles não estavam vendo? Vamos ler junto o final desse verso. Vai dizer que o seu estava, vamos repetir isso agora, o seu coração. Agora vamos trazer para a nossa vida, agora vamos dizer: o meu coração estava endurecido. Podemos fazer isso juntos? O meu coração estava endurecido.
Oremos. Deus, está lida a tua palavra, Pai. Queremos que a palavra do Senhor seja a primazia da nossa vida, Pai. Por isso saímos da nossa casa e viemos até aqui nesta noite. Queremos nesta meditação, Pai amado Deus, nós queremos aqui glorificar ao Senhor nosso Deus. Não viemos só pedir bênçãos, não viemos pedir das tuas maravilhas, Pai. Eu creio que nós queremos sim ouvir a tua vontade, Pai, ser ouvintes da tua vontade. Fala com cada um aqui em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém e amém. Pode se assentar. Os discípulos aqui, eles não haviam compreendido o milagre que Jesus havia realizado. Como nós também chegamos até a casa do Senhor aqui nesta noite, tínhamos dezenas de outras coisas a fazer, temos vários impedimentos para não fazermos a vontade do Senhor e chegar até a sua casa. Mas até aqui chegamos, em nome de Jesus, e já somos um milagre por isso. E nós somos iguais a esses discípulos, nós não compreendemos o que Ele faz. Na verdade, nós não estamos sequer compreendendo aquilo que Ele está fazendo aqui neste local, desde que a ministra começou a nos abençoar através da adoração ao Senhor nosso Deus. Mas por quê? Porque a nossa mente, ela tem dezenas ou centenas de outras coisas, ocupando o lugar no qual deveria ser o pensamento de adoração ao Senhor nosso Deus. Esses discípulos, a atenção deles não estava no milagre que tinham acabado de presenciar. Quando nós chegamos aqui hoje, nós estávamos preocupados com um monte de coisa. Estávamos a observar uma série de outras coisas. Estávamos a ver o lugar que íamos sentar, a beleza da ornamentação do congresso de casais, o som que está alto, que está baixo, o pastor que grita. São muitas coisas que tentam tirar, talvez para alguns o sono, para outros o cansaço. Alguns já estão aqui já pensando no dia de amanhã, o dia da semana. Ou seja, estamos dispersos e não conseguimos assim presenciar, ver, sentir, tocar no Espírito Santo de Deus, na vontade dEle, no seu coração, porque estamos desconectados, estamos desligados ao que o Senhor está a fazer aqui neste lugar, desde que adentramos o primeiro passo nesta igreja. Esses homens, os discípulos, haviam acabado de presenciar isso, mas a sua desilusão em relação ao que eles viviam tiravam eles da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor queria falar e fazer e agir na vida destes homens. E talvez seja você que esteja aqui hoje com um problema, com uma enfermidade, com uma luta, com uma batalha, com algo que esteja se desligando, te fazendo esfriar daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor quer fazer. Mas eu já começo esta meditação dizendo a você: para. Eu sei que não dá para deixar o problema lá fora, mas aproveite este momento e faça exatamente aquilo que o Senhor nos ordenou. Se preocupe apenas com o dia de hoje, se preocupe apenas com o que está acontecendo aqui neste lugar, e comece da onde você está, a se desconectar de tudo e adorar o santo nome do Senhor nosso Deus. Então não estejamos mais frios aqui neste lugar, não estejamos mais desconectados, não estejamos mais duros, não estejamos mais cheios de nossas razões, não estejamos mais cegos, porque o Senhor quer que nós o vejamos, que nós o sintamos. O Senhor, Ele quer agir aqui neste lugar.
Ele quer nos renovar, Ele quer nos mobilizar a uma mudança, meu Deus, isso só depende de nós. Jesus havia sido perseguido pela multidão durante todo o dia, ou seja, as pessoas o perseguiam, e ele ensinava, e ele curava em todo o tempo, e eles assistiam a isso tudo. Ele alimentou aquela multidão, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Então Jesus, ele envia os seus discípulos à sua frente de barco, para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele se retirava a um monte para orar. E ao olhar de cima do monte, olha só que coisa linda, Jesus está agora acima do monte, acima das lutas, acima de tudo, ao olhar para as nossas vidas, assim eu creio. E ele olha e vê os discípulos vivendo lá uma grande aflição, por causa dos ventos contrários, por causa de uma tempestade. E quando eu falo vento contrário, quando a Bíblia fala de mar, eu acredito que esteja falando sobre a sua vida, sobre as suas lutas, sobre os problemas que você está vivendo, sobre as dores que você está enfrentando, sobre as tristezas que te assolou, sobre as preocupações que estão na sua mente, no seu coração. E Jesus foi ao encontro deles. Eu não sei você, mas eu creio num Deus que Ele vem de encontro às nossas lutas, Ele vem de encontro a nós. Então comece a reconhecer que Jesus está aqui, que o teu Espírito está aí ao seu lado, que Ele está sondando o seu coração e a sua mente, que Ele está verificando exatamente quais são as suas necessidades. E Jesus foi ao encontro deles, andando por sobre as águas. Só que aquilo que parecia ser socorro e livramento, tornou-se a esses homens pesadelo, pois os discípulos apavorados, o que eles faziam? Eles gritavam e choravam de medo, ao verem Jesus andando sobre as águas. Jesus estava, gente, realizando um milagre, Ele estava acalmando a tempestade. Eu creio que Ele esteja fazendo o mesmo em nossas vidas. Eu creio sim que Ele está a providenciar a sua cura. Eu creio que Ele esteja renovando o seu casamento, a sua aliança. Eu creio que o Senhor está a providenciar um emprego para você. Eu creio que o Senhor está a preparar uma bênção a chegar até a sua casa, financeira, de bens também, mas não pode ser essa a prioridade de você vir adorar ao Senhor nosso Deus. E é neste contexto que o Mestre Jesus profere estas palavras que lemos no início desta mensagem na nossa Bíblia. E a razão de todo o desespero era que os seus discípulos tinham uma mente fechada. Os discípulos, imagine nós. Em algumas versões, as traduções mais antigas dizem que eles tinham um coração duro. A pergunta que eu quero fazer a você: comece a você se autoavaliar aqui neste lugar, durante esta mensagem, durante este tempo. Como é que tem sido a sua vida com o seu cônjuge? Será que você tem feito o melhor para o seu casamento? Será que está havendo aqui uma entrega total e verdadeira da sua vida para a sua esposa ou para com o seu marido? Será?
O interessante é que todos nós temos as nossas razões, temos os nossos motivos, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos homens e mulheres de coração duro. E como crentes que aqui estamos nesta tarde, precisamos olhar para a palavra do Senhor e começar a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, se a palavra diz que temos um coração duro, nós temos, e ponto final. Só nos resta reconhecer e mudar. Então comece a pedir perdão aí, primeiro a Deus. Comece a se preparar para momentos aqui neste lugar, que talvez o marido já não esteja em casa, que a esposa já não esteja em casa, talvez eles estejam na mesma casa, mas não há casamento, mas que em nome de Jesus você se mobilize a uma mudança, ou seja, para de coração duro, para de mente fechada e deixa o Espírito Santo falar e agir na sua vida em nome de Jesus. Isso é ser crente, isso é ser um homem de Deus, isso é ser uma mulher de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor queria falar, e Ele falou comigo. Quinta-feira na reunião, quando o irmão dizia, eu preciso mudar. Pequenos grupos para mim, irmãos, nenhum homem de coragem deveria ficar de fora de uma reunião dessa, nenhum. Porque ali você é confrontado a ser um homem de verdade, a ser um crente, a ouvir aquilo que você não quer ouvir. E na igreja não existe mais isso, ninguém mais quer ouvir uma palavra dessas, essa é a verdade. Mas ali durante um confronto, 15, 20 homens sentados, talvez ali num grupo, um deles se levanta e diz, eu preciso mudar. Falei, opa, meu Deus, que coisa linda. Está sendo difícil para mim, mas o Senhor está dizendo que eu estou errado. E eu preciso mudar. Isso dói. Mas eu preciso mudar. E apesar de não vê-lo chorando, eu sentia o quanto aquilo doía e ardia no seu coração. Era verdadeiro. E o Senhor sabe quantas desistências, quantas separações, quantas traições, quantos enganos, quantas mentiras, quantos celulares bloqueados pela senha que a esposa não pode ver o celular do marido e o marido não pode ver o celular da esposa. O que é isso? E vai dizer que é crente? Que crente temos sido? Um dia desse, fazendo um gabinete, o casal entrou, a primeira coisa que o marido fez foi virar o celular para baixo. Eu falei, opa, acabou. Aí eu falei, vira. Não, pastor, vai atrapalhar. Não, vira. Vira e desbloqueia. Ela sabe tua senha? Não sabe. Eu falei, então, você quer mesmo fazer o gabinete? Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, libera o teu celular e mostra para ela. Ah, pastor, é uma das coisas que eu queria fazer. Deus falou com o senhor, falou. E Ele fala conosco em nome de Jesus. Fala comigo, fala contigo. Só que Ele fala e nosso coração continua duro. Ele fala e a nossa mente continua fechada. Mas que nesta noite, agradando a você ou não esta palavra, foi esta que o Senhor mandou falar aqui neste lugar. Então comece a agir com verdade com seu cônjuge. Comece a agir com verdade com seus pais. Comece a agir com verdade com Deus, com Jesus, aquele que deu a sua vida na cruz por nós. Aquele que deu o seu sangue para nos salvar, para nos resgatar, para nos curar. Mas como os discípulos, nós somos iguaizinhos. Ele vem realizar um milagre na nossa vida. Mas muitas das vezes o milagre que o Senhor quer realizar, muitas das vezes, não é o milagre que nós queremos. Não é. Deus quer agir sobre a vida do casal, mas ou o marido ou a esposa já quer outro, já quer a outra mais novinha, mais novinho.
Oh Deus, fala conosco, Pai amado Deus. Fala com teus filhos. O interessante é que esta afirmação que foi lida no início dessa mensagem, ela tinha sido feita para os seus discípulos. E geralmente pensamos que as pessoas que têm coração duro não figuram entre os discípulos de Jesus. Eu e você que aqui estamos, o Senhor tem falado conosco, e é conosco que Ele quer falar. Nós discípulos, nós crentes, nós trabalhadores de ministérios, nós diáconos, líderes, pastores, o Senhor quer nos mudar. E eu não estou enganado, porque as pessoas de coração duro sejam estas. Sabe por que eu assim entendo? Pela quantidade de oportunidades que eu e você nós temos tido, de termos um coração aberto para o Senhor, e não temos aproveitado. Esta é a verdade. Mas aproveite este culto, que se for mesmo um culto de adoração e louvor da sua vida, aproveite este culto, e se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, se arrependa e mude, para que você não seja a partir de agora aquele que você estava sendo até agora há pouco, até ontem. E cumpra a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. O que Deus falou antes de adentrar aqui, usa esta cena e faz esse povo entender quem são as pessoas que têm uma mente fechada, um coração fechado para o Senhor. Sabe quem é esses? Somos nós que aqui estamos sentados semana após semana, ouvindo uma palavra do Senhor, mas não mudando. Continuamos vivendo a mesma vidinha, continuamos contando as mentiras no trabalho, e lá estamos dizendo que somos crentes. Tem esposa que não sabe sequer o salário que o marido ganha. Meu Deus, você nunca viu o contra-cheque do seu marido? Não, tem uma coisa errada aí, não tem não? Quem são os que têm coração duro então, pastor? Segundo Jesus, e essa referência bíblica, são aqueles que veem, mas não enxergam. Estão aqui ouvindo, mas não cumprem. São aqueles que são até tocados pelo Espírito, incomodados, mas no meio de caminho de volta para casa, mudam de opinião. Sentam com um amigo, com uma amiga e mudam de opinião. Aquela história de que é normal, todo mundo faz, uma vezinha. Essa história tem que mudar. A nossa vida com Deus tem que mudar. Nós temos que escolher o que verdadeiramente somos. Se somos de Deus, ou me perdoe a palavra, ou somos do inferno. Não tem meio muro, não tem mais ou menos, não tem historinha. Ou é certo ou errado, ou é céu ou inferno, ou é, meu Deus, ou é Deus, ou é o diabo. Mas o cara vende o carro e não diz que tem que trocar o amortecedor, bate o carro na mão do irmão. Mas ele já comprou, o problema é dele, está errado. Ou conserta para vender, ou diz, está quebrado e vou descontar esse valor. Quantas prestações de serviços de irmãos têm sido uma calamidade na vida de outros, porque quem contrata não cumpre a sua parte, quem é contratado não faz o que é da sua parte também, e aí lhe vão os problemas, as lutas, as insatisfações com a igreja e até com Deus.
veem, mas não enxergam. Ouvem uma palavra toda semana, mas não enxergam. E sabe quem são esses? Somos nós que estamos aqui, participamos dos eventos, da agenda da igreja, dos ministérios. Veem, mas não entendem o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo aqui neste lugar agora? Enquanto nós adoramos e ouvimos uma palavra por parte de Jesus Cristo para as nossas vidas, uma batalha espiritual, uma guerra, isso não é brincadeira. E a Bíblia vai dizer que nós não temos capacidade sequer de ver, pois nós enlouqueceríamos. Vocês têm noção de que batalha o inferno tenta acabar com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa história, com os nossos projetos, e nós estamos, meu Deus, de coração duro, fechado. Mas que nesta noite isso mude em nome de Jesus. Era isto que estava acontecendo com os discípulos desse período. Eles não conseguiam entender que Jesus não era só um professor da lei, não era só um profeta, não era só um filósofo, homem de boas ações, não. Jesus Cristo era o Deus encarnado, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Messias, do qual nós estamos a esperar o seu retorno. Mas nós tratamos Jesus, meu Deus, quando eu tiver tempo, quando eu puder, quando der, nós tratamos a sua igreja de qualquer jeito. Quando der, quando eu puder. Enquanto você ainda tem tempo, enquanto você tem vida, ei, igreja, estejamos atentos à nossa forma de se relacionarmos com Deus, a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso cônjuge, para alguns talvez com os irmãos aqui na igreja, com a sua liderança. Que nesta noite você seja tocado a olhar para a atitude desses discípulos aqui, que mesmo apesar dos milagres que eles vivenciaram ao lado do ministério de Jesus, eles viram a cura do homem com a mão aleijada, eles viram Jesus Cristo acalmando aquela tempestade, eles viram a libertação do endemoniado de Gadara, eles viram ao lado de Jesus a ressurreição da filha de Jairo, eles viram a cura da mulher hemorrágica, tantos milagres igualzinho a nós, tantos feitos de Deus nas nossas vidas, e é esse o tipo de relacionamento que temos com o Senhor. Meu Deus, misericórdia das nossas vidas, Pai, misericórdia. Esses homens haviam acabado de ver a multiplicação dos pães e peixes, gente. Olha só que momento viviam esses homens, um milagre que passara pelas suas mãos, igualzinho a nós. O Senhor te abençoou, o Senhor te curou, o Senhor te trouxe à casa de Deus, o Senhor mudou a sua história, o Senhor deu livramentos, o Senhor fez tantas coisas, igualzinho a eles. Eles não só viram, mas participaram do processo. Tudo que Deus fez na tua vida e na minha vida, nós vimos, mas participamos. Mas eles não enxergavam quem andava com eles. Eu espero que quem tem andado com você seja Deus. Eu espero que no seu trabalho quem tem andado do teu lado seja Deus. Eu espero que diante dos seus relacionamentos seja Deus. E quando eu falo eu sou de Deus, eu sou fiel à minha esposa. Quando eu falo eu sou um homem de Deus, eu sou verdadeiro para com os meus amigos.
Quando eu falo eu sou um homem de Deus, eu aceito o tratamento do meu caráter e saio daqui de forma diferente, no qual eu entrei nesta igreja, e eu me movo a procurar uma ajuda. Eu procuro um pastor, eu procuro um diácono, eu procuro um homem mais experiente, eu procuro alguém para me ajudar, mas eu não aceito mais continuar vivendo daquela mesma forma hipócrita no qual meu Deus, o casal senta na mesa, o celular vibra, o camarada levanta da mesa. Oh, atenção, homens, aproveitem enquanto a vida ainda e mude a sua história, porque senão você vai viver em vida um inferno, e quando morrer, eu sei que ninguém quer escutar mais isso, vai para o inferno. Quem prega muito isso é pastor Derossi. Continua em cima do muro, continua nessa vidinha, continue nessa forma de se relacionar com Jesus Cristo, continue contando meias verdades para sua esposa. Você, esposa, continue também mentindo para o seu marido, e vai ver onde essa história vai dar. Sabe o que é isso? Pessoas de coração duro. E quantos entre nós temos esse coração duro? Homens e mulheres que têm sido alvos de milagres de Deus em suas vidas. Quanta gente curada aqui no nosso meio, mas que se esqueceu da luta que viveu. Quanto casamento restaurado. Quanta coisa boa o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, nas nossas vidas, nas famílias que aqui estão. A luta é grande, mas o sustento tem chegado, nada tem faltado. Mas estamos ainda a ouvir uma palavra que nos leve a uma mudança nas relações familiares. Por que será que o pastor está a pregar isto aqui nesta noite? Porque toda semana vivemos a mesma história, e quando falo isso é com pessoas maduras, crentes de longa data, e eu acho que isso entristece ainda mais Jesus Cristo. Não é só o nosso cônjuge que estamos a enganar. Quando eu falo isso é porque eu me coloco no lugar, é para que o Senhor também fale comigo. Tudo aquilo que estou aqui a ministrar sobre a sua vida é para todos nós. Não tem bispo, não tem pastor, não tem diácono. Ai daquele que pensa que está de pé. Ai, não se cuida não. A minha oração antes de entrar aqui este púlpito, a este altar santo, a este lugar, a esta igreja, é que todos nós façamos como este homem fez nesta reunião de quinta-feira de pequenos grupos, e que reconhecesse quais são os seus pecados, seus erros, as suas falhas, aquilo que tem impedido o Senhor de agir no nosso meio. Deixemos de ser alguém de mente fechada. Até o final deste culto, continuo eu aqui a gritar, para que dê tempo de você sentir o Espírito Santo falar, e deixar de ter o seu coração duro, e que nós venhamos enxergar quem está do nosso lado, nos tocando, se infiltrando dentro de nós. Eu não sei se você assim crê, mas a Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, mas Ele diz que seremos, se vivermos uma vida com Ele. Ele quer nos tocar nesta noite, Ele quer nos mudar. Este é Jesus, o Salvador. Então comece a se arrepender do seu pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Está errado, comece a se arrepender, comece a dizer: eu não farei mais, eu serei diferente, eu pedirei perdão, eu liberarei perdão, eu mudarei o meu estado, a minha condição, a minha postura, os meus gestos.
porque quando assim fazemos, deixamos de ter o coração duro. Quantos estão aqui neste lugar agora, debaixo dessa construção, mas não são capazes de ver a glória que tem feito milagres em nossas vidas? Deus quer te dar uma bênção, Deus quer te dar uma cura, Deus quer te dar um renovo, Deus quer te dar esperança, Deus quer te fazer sair daqui diferente no qual você entrou, porque é para isso que existe essa igreja de Cristo, é para isso que Deus nos colocou aqui neste lugar. Eu creio que foi para isso que Deus nos tirou da nossa casa, para nos trazer aqui hoje, mas depende de nós uma mudança, depende de nós crer verdadeiramente. Talvez estejamos já meio que anestesiados, tanto tempo ouvindo as mesmas palavras, mas não mais a escutamos verdadeiramente, ela não entra mais na nossa mente, no nosso coração. Comece a mudar isso. Interessante que no dia seguinte, quando a gente para conversar com alguém, encontra com alguém, meu irmão, e fala sobre um tema, uma temática que foi pregada em um dos 3 cultos de domingo, 90% das pessoas não lembram mais do que foi falado. Mas sabe por que isso? Porque quando nós chegamos na nossa casa, nós nos desconectamos de Deus, nós nos conectamos com a TV. Nada contra ver TV, tá, gente? Mas tira um tempo, vai meditar sobre aquilo que você ouviu e saber e ver se é essa mesma palavra que o Senhor queria te entregar. É tempo de agradecer, igreja. Agradecer pelo seu marido, que mesmo falho, foi o homem que Deus te deu. É tempo de agradecer, maridos, pela sua esposa. É tempo de agradecer pelos seus filhos. É tempo de agradecer pelo seu emprego. Talvez não seja aquele que você gostaria, mas é o que tem mantido a sua casa, então agradeça. É tempo de agradecer pela vida desta igreja. É tempo de agradecer pelos seus pastores, pelos seus diáconos, pelos obreiros que estão aqui a nos servir. Não importa a dificuldade de estacionar, não importa se o seu carro está preso, o que importa é que Deus falou comigo nesta noite, e eu estou feliz por isso, porque eu senti o teu Espírito Santo a me tocar. Conhecemos, mas não confiamos. Não havia pessoas que conheciam mais a Jesus Cristo do que os seus discípulos. Como eu já disse, eles tiveram o privilégio de viver 3 anos com Ele ao lado a lado, mas a mente fechada desses homens, o coração duro, levavam eles a conhecer, mas conhecer não é confiar. Mas nesta noite eu quero te levar a uma mudança de pensamento em relação a Jesus. Sabe essa luta que você está vivendo? Essa que tem te atribulado? Sabe essa crise? Sabe essa tribulação que está ao seu lado, que é o seu marido? Sabe essa preocupação com os seus filhos? Entregue isso tudo a Jesus nessa noite. Confie nele. Deixa ele fazer. Esses homens não eram capazes de colocar em Jesus a sua confiança. Parece que somos nós. Eles não confiavam nas suas intenções. A parte B do verso 38 do capítulo 4 diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Meu Deus! Quantos de nós, nas nossas lutas, também não perguntamos a mesma coisa para Deus? Deus, e o meu milagre? Deus, é minha cura? Deus, o Senhor não está vendo?
Senhor, por que comigo? Igualzinho a nós. A palavra que Deus colocou no meu coração para entregar aqui esta noite: confie nos métodos de Jesus. Se a palavra de Deus diz que em tudo há um propósito, essa doença tem um propósito. Se a palavra de Deus nos diz que no desemprego há propósito nisso aí. Se essa revolta desse jovem se fez dentro da minha casa, há propósito nisso aí. Basta que trabalhemos, vem um congresso jovem aí, e o que nós estamos fazendo para mudar a vida desse jovem? Peça estratégias, peça direcionamento, ore ao Senhor, coloque-se de joelho e clame a Deus, suplique a Ele, e a palavra vai dizer que Ele nos responderá. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu entrego a minha vida e ministro sobre a sua vida, para que você comece a abrir a sua boca e dizer: Senhor, então age nessa área na minha vida. Comece a dizer isso: age na minha família, age no meu casamento, age na minha vida profissional, Deus. Comece a dizer: Senhor, haja na falta do recurso. Comece a pedir a Ele, mas aguarde a resposta dEle. Os discípulos, é interessante essa parte da meditação. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, no momento em que o povo ouvia Jesus e precisavam se alimentar, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: despede essa multidão, mestre, despede, porque não tem alimento para todos. Olha o que esses discípulos disseram para Jesus: livre-se, Jesus, do problema, como nós. Tem um problema do casamento, queremos acabar com o casamento. Temos problema com o filho, pais desistindo dos seus filhos por causa das drogas, da bebida, da prostituição. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu marido, por mais vacilão que ele seja. Não desista da sua esposa, por mais que ela esteja errada. E talvez Deus esteja falando com alguns aqui nessa noite. Esses homens, ao verem Jesus andando pelas águas, eles creram em tudo. Eles olharam e não reconheceram Jesus e disseram: meu Deus, é um fantasma que vem na nossa direção. Olha de quem nós estamos falando, dos discípulos, e nós somos iguaizinhos. O Redentor estava indo à direção desses homens, o Redentor, o Mestre. E a mesma coisa aqui acontece nesta noite. Uma palavra que talvez para alguns seja dura, uma palavra no qual para alguns não tenha sentido, né? O que nós sempre achamos, mas o que eu quero te alertar aqui, que esta é a palavra que vem por parte de Jesus Cristo, o Redentor das nossas almas, aquele que quer mudar a nossa vida. E nós somos parecidos com esses homens. Eu e você, nós sabemos, nós conhecemos, mas não confiamos totalmente. Então essa luta, o seu casamento, a sua família, essa crise, essa dificuldade, essa tribulação que você possa estar vivendo, entregue a Jesus Cristo de Nazaré e Ele fará a diferença na sua vida. É nesse Deus que eu creio. Eu não vim aqui pregar a sua bênção, porque muitas das vezes pensamos que a bênção é um milagre.
Muitas das vezes a bênção é a luta, é a crise, é a enfermidade, porque isso nos faz nos aproximar de Deus, enxergar melhor o Espírito Santo, sentir o teu toque. Talvez essa luta seja exatamente isso. Um dia desses, uma irmã me procurou, meu Deus, ela está endemoniada. Eu falei, calma, nem tudo é demônio. Pode ser uma crise nervosa, pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome. Calma, vamos orar. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos dando muito poder ao diabo, aos espíritos malignos. Muitas das vezes nós somos os primeiros a descredibilizar o que Jesus fez na cruz. E eu preciso gritar para dizer isso, porque muitos homens e mulheres têm esquecido exatamente dessa parte, do poder do Todo-Poderoso que é Jesus Cristo. Mas Ele quer nos lembrar. Conhecemos a sua história, sabemos o que Ele fez, a sua mensagem, os seus milagres, a palavra dEle pregada semana após semana.